Fala pessoal, beleza? Caio aqui da equipe do Já Invest trazendo para vocês mais uma análise de resultados do quarto trimestre de 2021. E se você está gostando do nosso acompanhamento de resultados, se inscreve no canal aqui do Gerando Alfa para você não perder nenhum vídeo, nenhum dos nossos próximos conteúdos depois da temporada de resultados. Acompanhe a gente também nos nossos grupos, o pessoal do grupo escolhe qual conteúdo que vem aqui para o canal do YouTube, tá? Acompanhe a gente também em outras redes sociais. E não se esquece também de dar um like nesse vídeo se você está gostando do nosso conteúdo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Beleza? Recado dado, agora vamos para a análise. Bom, pessoal, e hoje a gente vai falar aqui dos resultados do quarto trimestre de 2021 da Arezzo, tá? E lembrando que eu vou focar aqui no que eu achar mais relevante para o investidor acompanhar no resultado trimestral, mas se você quiser uma análise completa de todo o modelo de negócio da empresa, com os riscos, vantagens competitivas, como ela ganha dinheiro, eu vou deixar linkada aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bom, então começando aqui com a análise da Arezzo, onde a gente vai pular esse começo aqui, que é a mensagem de administração, vamos focar aqui no que importa. Já entrando aqui nos resultados do quarto trimestre de 2021, a gente vê que a empresa teve uma receita bruta de 1,4 bilhões, a gente já vai ver se isso foi bom ou se foi ruim, tá? Eu já adianto para vocês que o resultado da Arezzo veio muito forte, superou as minhas expectativas que já eram positivas. A empresa teve uma margem EBITDA ajustada de 17%, ganhou pontos aqui na margem bruta, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Teve uma receita bruta somente da linha da Arenco, né, que eles chamam, que é mais ou menos aqui, basicamente, onde entra a reserva, que eles fizeram aquisição recentemente. A empresa teve um lucro líquido ajustado de 110 milhões no quarto trimestre de 2021. A receita bruta somente do e-commerce de 276 milhões, tendo uma participação, né, ou seja, o quanto que o e-commerce está representando, né, o web-commerce da receita total, de 23%, que é um número bem forte para o varejo de moda. E um EBITDA ajustado recorde de 185 milhões. Então aqui foram os destaques do quarto trimestre, a gente vai ver agora os destaques do ano de 2021. E aqui uma coisa bem interessante que a gente já percebe, a receita consolidada bruta de 2021 foram 3,6 bilhões de reais. Mas se a gente olhar aqui, né, voltar, a gente vê que o resultado do quarto trimestre de 2021 de receita bruta foi 1,4 bilhão. Então se a gente analisar esses 1,4 aqui, vamos descontar aqui que o último trimestre realmente é o mais forte, vamos dar um desconto aqui nessa receita bruta, vamos analisar uma receita bruta de 1,2, 1,3 bilhões. A gente vê que a empresa está chegando já a uma receita bruta analisando o resultado do quarto trimestre, dando esse desconto aí de que é um trimestre realmente mais forte, a quase 5 bilhões de receita bruta. Então, a Arezzo, ela saiu de uma companhia em 2019, antes da crise, e ela realmente mudou de patamar ao longo de 2021, e agora 2022 a gente vai ver essa nova empresa atuando, e o que é interessante é que eles cresceram bastante, eles expandiram bastante lojas, a forma de venda deles, o crescimento de vendas foi forte, mas a impressão que dá pra gente é que isso é só o começo, agora é que vai vir realmente um crescimento mais constante dessa nova empresa, dessa empresa que está começando a amadurecer agora. Então, o resultado anual de 3,6 bilhões em receita consolidada, um EBITDA recorde de 459 milhões, e quando a gente começa a ver muitos recordes assim, é difícil, na linha de cima, que a gente chama, né, top line, é difícil que o resultado embaixo tenha vindo ruim, tá? Uma receita, um lucro líquido ajustado de 269 milhões, uma participação do e-commerce de 25% nas vendas do ano, e uma receita bruta da Arenco de 759 milhões no ano de 2021. Aqui aqui ela destaca, né, outros dados operacionais do ano de 2021, então mais de 18 milhões de pares vendidos, representando aqui 73% do mix de vendas, então a maior parte da venda aqui da Arezzo vem de calçados, então é uma das maiores vendedoras de calçados aqui do Brasil e tem o maior market share na venda de sapatos femininos. Mais de 4 milhões de peças de roupas vendidas. Então a gente vê que a Arezzo já começou a diversificar também o mix de tipos de produtos. Ela tinha já um mix de marcas bem interessante, um mix de formatos de vendas, de canal de venda, e agora ela está diversificando também os produtos. Então ela já começou a vender mais roupas agora, somente depois da aquisição da reserva, já estão representando 18% do total das vendas. E as bolsas, que sempre foram uma representatividade menor, mas são bolsas com ticket bem alto e acaba impactando bem a receita aqui. Então, 9% do total da receita aqui, total das vendas, veio de bolsas. Totalizando aqui mais de 25 milhões de produtos
vendidos somente no ano de 2021. E agora a gente vai passar aqui por alguns destaques de omnicanalidade. E para quem não sabe, um conceito básico aqui de omnicanalidade, para não aprofundar muito, é a ideia de ter a loja integrada com o digital. Então a pessoa pode comprar na loja e chegar o pedido na casa dela, ou então comprar no digital e retirar na loja, ou então ir na loja e não ter algum produto que ela precise, ela consegue comprar no digital, ou seja, na prateleira infinita que a gente chama. Muitas vezes a pessoa vai na loja da Arezzo, tem um sapato que ela gosta, mas não tem da cor que ela gosta, ela consegue consultar o estoque da Arezzo, escolher ali na hora e vão entregar na casa dela. Então, o quanto que as vendas da Arezzo estão integradas com o digital. E a gente vê aqui que as vendas do e-commerce no quarto trimestre de 2021 atingiram 276 milhões, como a gente viu, um crescimento de 70% em relação ao quarto trimestre de 2020. Isso aqui é muito forte, tá, pessoal? O resultado da soma ainda não saiu, mas tirando a soma aqui do Brasil, nenhuma outra empresa tem tido um crescimento no e-commerce tão forte quanto a Arezzo, do varejo, especificamente do varejo de moda, tá? C&A, Vulcabras, Grendene, Renner, Soma. Então, a Arezzo tem tido talvez aqui o resultado mais forte de crescimento de vendas no e-commerce, que já era com base num crescimento forte. Então a C&A lançou um resultado recentemente, para vocês terem um parâmetro, e ela cresceu 25% de vendas no digital, mas com base numa venda digital que não era tão forte quanto a venda da Arezzo. Então a Arezzo cresceu 70% em cima de um resultado que já foi forte no quarto trimestre de 2020. Um tráfego total aqui de 68 milhões, 18% acima do quarto trimestre de 2020, interessante também. Downloads totais do app aqui crescendo 118%, então mais do que dobrou aí a base de downloads, bem interessante. O total de quantos apps se apresentam na receita, né, 22%, ganhando aqui alguns pontos em relação ao quarto trimestre de 2020. Então a gente vê que realmente a empresa no digital ela tem vindo muito bem, e não que o digital esteja tomando espaço das vendas físicas, está crescendo tanto as vendas físicas quanto as vendas digitais, e ela consegue crescer nos dois canais, fazendo de uma forma muito competente, é por isso que ela está batendo recorde de receita. E mais alguns destaques aqui de omnicanalidade, a gente vê a participação digital no sell-out das lojas físicas, atingindo 35%. Ou seja, o quanto que essa estratégia omnicanal, o quanto que esses contatos que ela faz, o quanto que o atendimento ali pelo WhatsApp, o quanto que o digital está impactando na venda das lojas físicas. E ela consegue ter uma métrica aqui que 35% das vendas nas lojas físicas foram impactadas de alguma forma aqui pela estratégia omnichannel que a Arezzo tem. Então isso daqui é um número muito interessante para uma empresa de varejo de moda. A gente vê que a Pets tem uma omnicanalidade muito forte e a Arezzo tem tudo para continuar crescendo aqui nessa métrica, tá? E a Arezzo traz aqui mais alguns destaques da omnicanalidade no quarto trimestre de 2021, informando aqui que atingiu 3,6 milhões de clientes ativos ao final do ano. E 30% dos clientes da Arezzo compram também no canal online, ou seja, dos clientes ativos que compram na loja da Arezzo, 30% compram também no canal online. Por que isso é importante? O cliente que compra online, né, na Arezzo, ele compra numa frequência maior, ou seja, ele faz mais compras ao longo do trimestre, e ele compra com um ticket mais alto, né, muitas vezes. Então ele compra aquela bolsa mais cara, o sapato mais caro, a roupa mais cara. Então, para a Arezzo, o cliente digital, né, digitalizar o cliente dela, vai permitir um ganho de receita aí, basicamente mantendo a mesma base de clientes. Então ela consegue crescer a receita somente digitalizando o cliente sem precisar ganhar market share. Então é uma estratégia bem interessante dela de focar no omnichannel, né? A gente vê que a penetração do omnichannel chegou a 11% aqui, vamos ver se ela continua subindo e continua fazendo crescer essa digitalização dos clientes dela. E agora alguns destaques aqui das marcas e dos canais, né? A gente vê que a receita bruta da Arezzo está bem dividida aqui entre a Arezzo com 31%, a Schutz com 16%, e a Schutz é uma empresa aqui com metade da receita já global, a Arinco, onde entra basicamente aqui reserva, com 28% da receita, a Ana Capri com 8% e outras marcas aqui com 16% da receita. E é interessante da gente ver que a Arezzo, né, que é a marca mais antiga, que tem décadas de história, uma marca já mais madura, com grande market share, representa somente 31% do total da receita da Arezzo & Co. Então, a gente vê que realmente a empresa está seguindo bem nessa estratégia de se tornar uma casa de marcas, né? Uma house of brands, como eles falam. Então, a ideia aqui, né, a intenção da Arezzo é ela fazer novas aquisições de marcas, principalmente com follow-on,
que ela fez recentemente, ou até mesmo fazer parcerias como ela fez com a Vans, para ela administrar e gerenciar outras marcas para se tornar aqui no Brasil uma referência da moda. Então, é uma estratégia que eu gosto bastante, gera diferencial, né, gera valor e poder da marca e retira também o risco de uma concentração muito forte numa marca só, num canal só de venda, num estilo de cliente final só. Então, é uma estratégia muito bem acertada, ao meu ver, da Arezzo. E a gente vê que ela tem conseguido crescer até mesmo na marca mais madura dela, que é a Arezzo, crescendo 33% sobre o ano de 2019, o quarto trimestre de 2019. E a empresa está comparando aqui com 2019, porque o ano de 2020, por conta da crise, teve bastante distorção, então para reduzir essas distorções, ela está comparando com o ano de 2019. Então, ela teve um crescimento de 33% de receita na Arezzo. Na Schutz, um crescimento absurdo também de 80%. Então, a Schutz ela tem experimentado um crescimento muito forte, tem ganhado relevância lá fora, tem conseguido conquistar o público. Mais para frente, a gente vai focar nos resultados internacionais. A Arenco, que entra aqui basicamente a reserva, com um crescimento absurdo também de 109%. Então, a empresa mais do que dobrou aí a receita dela em comparação com 2019. Então foi uma compra muito acertada da Arezzo. Eles conseguiram ali escolher a empresa parece que perfeita para eles entrarem nesses novos segmentos, né? Principalmente kids, de crianças, roupa masculina e roupa feminina ali para uma faixa etária jovem, classe média. Então foi bem interessante a compra da reserva. Eles até comentam que nem nos planos mais otimistas, né, antes de comprar a reserva, eles fizeram uma estimativa de quanto eles teriam de receita no curto prazo. Nem na visão mais otimista deles conseguiram imaginar que eles iam ter esse resultado já em 2021. Então, pelos planos deles, acreditam que em 2023 eles vão atingir o resultado que eles só imaginavam chegar em 2025. Então, estão realmente conseguindo agregar muito valor e ter muita sinergia e crescer muito e utilizar bem a marca da reserva. E até mesmo a Ana Capri conseguiu crescer, né? A Ana Capri era uma marca, não que fosse ruim, mas comparada às outras marcas da Arezzo, ela tinha crescido menos nos últimos 2, 3 anos. E eles conseguiram crescer também num nível aqui parecido com o nível da Arezzo, crescendo 30% em relação a 2019. E quando a gente olha aqui agora um pouco da performance do sellout, o que a Arezzo está querendo dizer para a gente com esse monte de gráfico aqui? Vou explicar para vocês rapidinho. Ela está querendo dizer para a gente, por exemplo, que em dezembro de 2021 ela teve um sellout de 575 milhões de reais e isso foi 139% do que ela teve no mesmo período, né, em dezembro de 2019. Ou seja, ela atingiu o total das vendas de dezembro de 2019 e mais 39,7%. Tá? É isso que ela quer dizer. Então, como que a gente entende esse gráfico? A gente vê que a maior parte do ano da Arezzo, aqui, de maio para frente, ela vendeu mais que em 2019 em todos os meses. Isso quase que em todas as marcas, chegando aqui por exemplo, na reserva, onde ela teve meses onde ela vendeu 191% do total vendido naquele mesmo período do ano de 2019. Então isso aqui explica como que a Arezzo tem conseguido crescer tanto, né? E o sellout não é necessariamente a receita da Arezzo, né? O que entra de receita bruta para ela. É o quanto que as lojas, né, as franquias, as multimarcas, as lojas próprias, estão vendendo os produtos dela para o cliente final. Web, marketplaces, onde os produtos dela estão sendo exibidos, então ela consegue medir isso. Então a gente vê que ela tem tido um bom resultado e tem conseguido crescer a venda ano contra ano. Isso aqui é muito interessante de acompanhar, por mais que seja um gráfico um pouquinho mais confuso, mas ele basicamente você consegue ver mês a mês o quanto que o resultado da empresa está evoluindo. Vamos dar uma passada agora para negócios internacionais, porque eu acho interessante da gente olhar, por mais que não represente tanto da receita total da Arezzo em total, né? Mas é uma avenida de crescimento interessante que pode vir bons frutos para a Arezzo e um caminho para ela internacionalizar cada vez mais e mais as outras marcas dela. Hoje, basicamente, ela tem lá fora a Alexandre Birman e a Schutz, basicamente. Essas duas são as maiores partes da receita. Mas a gente vê que ela tem conseguido crescer. Então, no quarto trimestre de 2021, ela teve uma receita de 125,6 milhões, né? 82% acima do quarto trimestre de 2020. Então, é muito difícil você ver lá fora empresas de moda conseguindo vender tão a mais assim do que o ano anterior, e muito menos uma empresa que sai daqui do Brasil, esteja internacionalizando a marca dela, conseguir crescer tanto assim a receita. Então, realmente é um feito muito impressionante para uma empresa aqui brasileira ter conseguido cruzar essa fronteira e estar vendendo muito bem lá fora. Então, o crescimento da receita em dólares foi de 73%, então quando a gente exclui o efeito da alta do real,
Um crescimento em reais muito forte aqui, 73% em relação ao quarto de 2020. Um tráfego nos sites também crescente, então a gente vê que o tráfego está crescente, as marcas delas estão desejadas, ela já tem um número de pedidos aqui 147% maior do que o mesmo período do ano de 2019. 42 mil clientes que compraram no trimestre, sendo que 71% são novos clientes, então ela está conseguindo trazer novos clientes, mais pares vendidos, uma taxa de conversão interessante, né? Não tão forte quanto a taxa de conversão aqui das vendas não, no Brasil, mas uma taxa de conversão interessante. Então a gente vê que o negócio internacional dela está indo bem, né? Hoje com uma receita total do ano de 347 milhões, né? Se a gente vê lá, a receita anual foi mais ou menos uns 3,6 bilhões, então 10% da receita da empresa, basicamente aí já vem do internacional. Vamos acompanhar se ela consegue continuar crescendo essa receita aqui no longo prazo. E partindo agora aqui para os destaques financeiros da empresa, esse gráfico aqui, a Arezzo ela tem muita informação, o Arezzo Day, por exemplo, tem 200 slides, mas às vezes alguns gráficos são um pouquinho confusos. Então, para explicar para vocês, isso aqui basicamente ela está comparando o crescimento por canal de venda, porque a Arezzo ela tem as marcas, então ela enxerga o crescimento por marcas e ela enxerga também por canal de venda, que ela tem 4 canais de venda diferentes, como a gente viu aqui em cima. Ela tem as franquias, representando 28% do total de vendas, multimarca. Franquias são pessoas físicas, né, que entram em contato com a Arezzo com o desejo de vender os produtos dela e abrem as lojas delas e eles são responsáveis por toda a operacionalização. E a Arezzo fornece para essas franquias os produtos. As multimarcas, que são lojas muito parecidas com as franquias, mas que vendem outras marcas que não sejam só Arezzo. Então, às vezes você entra numa loja que vende um sapato de uma outra marca, uma Via Uno, e vai ter também um sapato da Arezzo. Isso é uma multimarca. O e-commerce é autoexplicativo, é basicamente o que ela vende online, em aplicativo. E lojas próprias, que são as próprias lojas da Arezzo. Muitas vezes são lojas bem conceituais, assim, para realmente vender a marca da Arezzo, tá? Então a gente vê que é uma empresa que tem uma distribuição de canal de venda muito interessante. Então, a Arezzo não só tem uma antifragilidade nesse sentido, nas marcas dela, que ela consegue ter várias marcas diferentes, atingindo vários públicos diferentes, mas ela também tem vários canais de venda diferentes, nunca dependendo de um só, tendo uma pizza aqui quase que perfeita na distribuição de canais de venda. Agora, voltando lá para os destaques, o que ela está dizendo aqui, mostrando para a gente, é o quanto que teve de crescimento em canais de venda, né, de receita por canal de venda, em relação a 2019 a 2021, ou seja, o quanto que a franquia cresceu de 2019 para 2021 e de 2020 para 2021. Vamos olhar aqui, como a gente vem comparando sempre 2019, vamos olhar o 2019. Então a gente vê que franquias crescendo as vendas em 24%, a gente vê aqui lojas próprias 285%, multimarcas 225%, web commerce 300% e mercado externo 114%. Então não tinha como não ter um resultado muito mais forte que 2019, porque ela cresceu tudo acima de 2019 de forma muito forte, tá? A Arezzo realmente mudou de patamar no ano de 2021. Hoje é possivelmente a empresa mais completa no varejo de moda, a com mais vantagens competitivas e a com as melhores expectativas de crescimento no médio prazo. Passando agora aqui para o lucro bruto e para o EBITDA ajustado da empresa, a gente vê que ela saiu de um lucro bruto ajustado lá em 2019 de 218 milhões para um lucro bruto agora no quarto trimestre de 2021 de 590 milhões. Então, realmente um salto muito forte aí de 86% em relação ao ano de 2020 e 170% em relação ao ano de 2019. Ela teve uma margem, né, bruta ajustada de 54%, então ela ganhou um pouco de margem aqui. A empresa no qual explicou que foi basicamente o efeito mix, então ela vendeu mais de produtos que têm uma margem maior, o que acaba impactando a margem total da companhia, e ela ganhou margem com isso, mas é um efeito mix temporário. O mês que vem, nos próximos trimestres, quando ela vender mais dos outros produtos que tem um mix menor, que tem uma margem menor no mix, isso vai impactar e não é por isso que ela está perdendo margem, é só uma questão temporária. Tá? O EBITDA ajustado de 75 milhões no ano de 2019 saltou para 185 milhões, um crescimento de 144% ano contra ano, comparado com 2019. E uma margem EBITDA aqui de 17%, bem estável aqui em relação ao ano de 2019. Falando do ROIC, para a gente passar rápido aqui por essa parte, que eu achei bem interessante para pontuar, a empresa chegou num ROIC ajustado de 30% no quarto trimestre de 2021. Claro que isso aqui é ajustado, tá?
O ano de 2020 foi bem impactado pela crise, mas mesmo assim ela tem um ROIC muito alto, né? Poucas empresas na bolsa têm um ROIC acima de 25%, e a Arezzo, no varejo de moda, num segmento tão difícil, no meio de uma crise que está afetando demais o varejo, né? A gente vê aí Magazine Luiza sofrendo, Via Varejo sofrendo, e ela consegue entregar um ROIC de 30%. Realmente é uma coisa que vale destacar. E aqui a empresa fala um pouquinho do follow-on que ela fez, ela captou mais de 800 milhões, e ela fala que ela tem intenção de expansão de lojas físicas, entrar em novos produtos, expansão do digital, mas ela não precisaria de 800 milhões para fazer isso, tá? Ela conseguiria fazer isso com uma geração de caixa. Então, o que deve vir aí pela frente é um M&A bem relevante, né? Uma aquisição bem relevante pela Arezzo. É difícil da gente saber para onde a empresa vai, porque ela já deixou bem claro para o mercado que ela vai sim entrar no segmento masculino e feminino de moda, de vestimento, né, de vestuário, classe B, classe C, classe D, vai entrar no segmento Kids. Então é diferente, é difícil saber para onde a empresa vai. Muita gente está achando que vai ser a Marisa, né, uma compra da Marisa. É realmente complicado a gente saber, mas o que a gente sabe é que a empresa fez aquisições e parcerias bem feitas nos últimos 2 anos, né, tanto com a Vans quanto com a reserva, com a compra da reserva, acertou muito. Então eu acho que ela merece esse voto de confiança. Vamos ver o que vai vir de aquisição durante o ano de 2022. A empresa fala aqui também do que vem pela frente, né? Então a Arezzo é uma empresa que trabalha muito marca, então vocês vão ver que ela vai falar bastante aqui do qual é o nosso slogan para esse ano, qual que é a nossa ideia para esse ano, qual que vai ser a nossa propaganda para esse ano. Então eles já estão pensando qual vai ser para cada marca aqui, né, para cada marca dela, qual vai ser a tendência que eles vão seguir esse ano para o mercado. Não é tão relevante para a gente, mas para quem for ser investidor da empresa, é interessante você acompanhar o raciocínio por trás da empresa. Diferente da Grendene, por exemplo, que é uma empresa que fabrica sapatos e chinelos, a Arezzo ela faz também sapatos, chinelos e roupas, mas o negócio da Arezzo é marca, é vender desejo, tá? Então, tudo isso daqui é importante para definir para onde que vai a empresa nos próximos anos. E aí, no final, ela deixa uma mensagem bem interessante, que é o obrigado deles lá e rumo a 2154. Muita gente pode achar que isso daqui foi um erro de digitação, mas na verdade, isso aqui é uma mensagem do pai do Alexandre Birman. O Alexandre Birman é hoje o presidente, né, e a mente por trás da Arezzo. E o pai dele fundou a Arezzo lá anos atrás, décadas atrás, e passou por várias crises, nos anos 80, crise nos anos 2000, crise nos anos 90 enfim, de políticas. E o que o pai dele deixou de mensagem para o Alexandre Birman é que ele não sabia como ele ia estar daqui a 100 anos, né? Mas ele sabia que a Arezzo ia estar viva. Então eles criaram esse slogan rumo a 2154, que é exatamente 200 anos depois do nascimento do pai dele. Então é uma mensagem bem interessante, que realmente você vê que é uma empresa que está pensando no longo prazo. Então tudo que a Arezzo está fazendo hoje é para chegar viva e melhor em 2154. Você achou que você estava pensando aí a longo prazo, comprando as suas ações aí para ficar com elas 3 anos para fazer um swing trade? Isso aqui sim é pensar em longo prazo, tá? Bom, finalizando, a análise aqui, na minha visão, foi um resultado bem forte. A gente pode até voltar aqui nos destaques do ano, né? Eu gosto de ver sempre o resultado anual da empresa. Então, foi um resultado realmente bem forte. A empresa conseguiu mudar de patamar realmente, né? Chegando em uma receita de 3,6 bilhões, crescendo aí na parte digital, que tem sido um desafio para a maioria das outras empresas, mas a Arezzo tem acertado bastante a estratégia dela, crescido as marcas, tem aproveitado muito bem, a Arezzo tem aproveitado muito bem da compra da Vans. A própria Vans fala que a administração e a gerência da marca da Vans no Brasil, feita pela Arezzo, é a melhor administração do mundo. Então, assim, é uma empresa que sabe muito bem trabalhar marcas, como poucas no mundo. Talvez seja aí comparado uma Louis Vuitton ou alguma outra grande empresa de moda no mundo, tá? Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo se vocês gostaram do conteúdo até aqui, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Por hoje é só e até o próximo vídeo.